a vigência da emenda constitucional número 11, superou-se um período que tornara necessários procedimentos, às vezes traumáticos e de caráter excepcional. Contudo, é preciso reafirmar: o ideário da Revolução de 1964, que nos inspirou durante os últimos 15 anos, continuará vivo através das gerações. Encontro, ele já mostra o sequenciamento de algumas articulações que a gente fez desde o momento em que antecede a própria Comissão Nacional da Verdade. Eu lembro que antes, eu não vou lembrar que negócio de ano, mas eu lembro que antes da Comissão Nacional da Verdade nós tivemos 2 encontros importantes. Eu sabia que dentro do Brasil Nunca Mais, que tem cerca de 711 processos na íntegra, que o 46, o chamado BNM 46, que são 4.500 páginas, tinha tudinho. Então eu fui lá, pá, e puxei todos os processos. Então, você sabe que aqui no Rio Grande do Norte a gente teve, diferentemente do Brasil, que a maioria, tudinho eram IPMs, Inquérito Policial Militar da Subversão, IPMS. O que é que acontece? Na maioria dos estados eram todos federais. Mas aqui, Aloysio Alves foi um dos poucos governadores de estado que fez a repressão estadual. Carlos Lacerda também fez. Não é à toa que a tribuna da imprensa é que é tribuna do norte. Então a gente levantou todo esse material. Então, praticamente eu fiz todos os relatórios, já em posição de publicar. Só consegui publicar porque foi com a nossa grana. Então, para mim, particularmente, eu valorizo muito essa questão da preservação da memória, da narração mesmo, da verdade histórica do que aconteceu nessa época, né? A questão da memória e verdade é um direito não só para quem vivenciou todo esse tipo de violação durante a época da ditadura, é um direito também para a minha geração, né? Que é uma geração que nasceu depois, uma geração que não viveu, que não sabe como foi, a não ser justamente pela preservação desses relatos. É um direito nosso saber, né? Porque um povo sem memória é um povo sem história. Veja, eu tenho uma explicação para esse fato de não se ter levado em consideração o homem do campo na luta contra a ditadura, os índios, não é? E isso se refere especificamente à seguinte razão: o exército, ele se encarregou de ir àqueles pontos onde as ligas camponesas eram mais fortes, onde se esperava uma reação muito maior da que houve, certo? Tanto assim, dou 2 exemplos: Galileia, lá em Pernambuco, lá em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e Sapé, aqui na Paraíba. A Liga de Sapé foi a maior liga que existiu naquele momento, com mais de 10.000 filiados, por exemplo. E Pernambuco também. Mas em todos os estados, aonde existia uma liga forte, o exército interveio. Porém, eles não tiveram a necessidade de reprimir aqueles locais onde a liga existia, mas que sabiam que estava associada ao golpe militar e ao exército os terratenentes, os latifundiários, e que esses terratenentes e latifundiários, na verdade, tinham os seus capangas, que conheciam todos aqueles participantes, aqueles líderes camponeses. Isso fez com que a Liga foi a primeira organização a ser posta fora da legalidade. E foi uma perseguição fortíssima. A perseguição aos camponeses e às camponesas que atuavam nas ligas camponesas foi muito grande, porém, pelas mãos desses capangas,
E aí se você fosse fazer um levantamento realmente profundo, você não tenha dúvida, seria a organização que maior número de assassinados, desaparecidos e de exilados. Só que o exílio dessas lideranças camponesas foi interna no Brasil. Foi interna. Por exemplo, você tinha muita gente de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de todos os lugares. Esses líderes tiveram que fugir para os estados do sul do país, para se misturar a população de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, inclusive porque alguns companheiros, eu tive a oportunidade de conversar com os velhos companheiros e outros que depois da anistia voltaram ao estado de Pernambuco. As pessoas se entusiasmam com os períodos da repressão mais específica, 64, 68, e como se fossem os períodos mais difíceis. De fato, são períodos mais difíceis para algum determinado segmento da repressão, no caso, as pessoas que morreram ligadas a organizações de esquerda. Mas, por exemplo, esse dado não se aplica aos povos indígenas. No período de 46 a 88, todos os anos, tem violências pesadas em cima dos povos indígenas. Então, a dinâmica da violência do Estado, uma das contribuições da Comissão Nacional da Verdade é desmistificar um pouco essa violência contra as esquerdas especificamente, como se fosse a única violência praticada e que teve consequências pesadas para as famílias, para as pessoas, gente desaparecida, muita gente torturada, mas não só. Você tem os indígenas também que sofreram esse processo antes, durante e depois da ditadura, com uma violência tão grande. Por exemplo, vivem e continuam até hoje. Quando você tem uma área de retomada no Mato Grosso do Sul, em 2013, sendo atacada por fazendeiros em cima de um monte de carros desses que os fazendeiros usam com a área atrás, que o cara vai em pé com a arma e começa a dar tiro de bala de borracha em qualquer um. Uma intensidade de tiros muito alta de bala de borracha, que você traumatiza uma comunidade e no meio disso você atira com arma de fogo, com bala de verdade e mata lideranças, professores, pessoas que têm destaque e função na organização da comunidade. Você tem um estado de exceção correndo até hoje. Não acabaram, em nenhum momento. Elas continuaram, adquirindo outro formato. O tradicional ativista político passou a ter um pouco mais de liberdade, mas a população continuou tendo um tratamento degradante, torturas continuaram havendo nas delegacias, nas prisões. As prisões brasileiras são verdadeiros infernos na terra, são uma coisa, é uma calamidade. É incontrolável pelo Estado, o Estado não é capaz de controlar uma prisão, então o Estado não é capaz de dar guarda a quem ele pôs na prisão. Imagine um território pequeno, imagine o controle desse Estado burguês e capitalista sobre o resto das coisas. Então nós temos alguns casos, não são muitos, mas nós temos alguns casos de pessoas, né, que foram fichadas ou que chegaram até a ser presas e que não têm envolvimento nenhum com a política, né? Então houve também essa questão dessas pessoas que estão lá e dizem, não, eu não era do movimento,
né? Então, quando você tem essa lista, realmente tem que ter uma pesquisa mais profunda para você identificar quem realmente era engajado na luta e quem estava ali, mas que não tinha nada a ver. Mas havia essa coisa dessa fiscalização, desse acompanhamento geral. Então, a própria delegacia DOPS fichou pessoas que não eram de esquerda, né? Então, nós também temos que separar o joio do trigo, que a pessoa às vezes não tem nada a ver, mas está lá como se fosse numa lista, né? Então, tem um camarada nosso lá que chegou, ele comia um ovo por dia, aí tinha tibica, isso é um fato histórico que eu estou falando para você. Tem um camarada dizendo isso, que eles faziam 2 ovos caipira, manteiga, eles faziam uma batida e davam pro camarada. Se você fosse fraco, o cara entrou em coma quando comeu. O cara fazia 15 dias comendo só um ovo por dia, pega uma quantidade enorme, ovo caipira, queijo de manteiga, o ele comendo desmaiou. E que é pior, depois que ele ficou bom, eu perguntei para ele, você militava em que organização? Nenhuma. Ele disse, eu era fazer 5º ano de medicina e um companheiro meu da minha sala, eu encontro ele baleado na rua, meu colega de escola, eu não tinha militância política nenhuma, levei para minha casa, esse foi meu crime. Mas ele vinha sendo seguido, torturaram o pai dele, torturaram ele, fugiu. E simplesmente descobriu que o retrato dele estava lá nas ruas, terroristas procurados. Nunca militei em coisa nenhuma, mas hoje sou um. E é verdade, eu levei esse camarada, a partir da gente se organizar, levamos ele para Prédio do Cruz, que é a divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, ele pegou um ano para o Ceará, chega em Recife, assassinado nas ruas, é preso em Recife, torturado, assassinado, dizendo que ele estava trocando um confronto armado com a ditadura, sabendo usar uma gilete, ele não tinha nada, ele não tinha nem documento. Eu acho que o que a gente vê acontecendo hoje tem muita relação com como o nosso país falhou em fazer seu trabalho de reparação histórica, em valorizar as comissões da verdade, as comissões da memória. Se você for em outros países da América Latina, você vê que houve um cuidado muito maior na preservação histórica, houve trabalho mesmo como política pública desses resgates, de construção de museus, em que você pode ver a história dessas pessoas, em que você pode ver a história do que foi realmente a ditadura. E aqui no Brasil hoje, mesmo que a gente tenha tido a comissão, mas a gente não vê, por exemplo, um grande museu que conte a história dessa época, que as pessoas, que os estudantes, que as crianças, adolescentes possam hoje ir se referenciar. Historicamente, nenhum torturador na história do Brasil foi punido, desde a colonização. Então, veja, a história também é contada de pai para filho, de geração para geração. Então, o torturador, ele conta para o torturador como foi que ele torturou, como foi que não foi punido. O torturador do presente que está ouvindo aquela história se sente mais livre para torturar. E assim vai prosseguindo. Até hoje isso aí nós não fizemos um encontro com a nossa história para realmente punir o torturador. Isso, enquanto nós não fizermos isso, a gente não se constrói como nação. E eu acho que isso incentiva que a nossa polícia continue massacrando, torturando. Se não está torturando agora por motivos políticos, mas está torturando qualquer crime comum, eles agem como agiam com os presos políticos, justamente por conta da impunidade, né? Então eu acho que isso foi algo terrível, esse pilar da justiça não ter sido implementado. E agora, diante desse golpe, aí sim é que nós não vamos ter isso a curto prazo nem a médio prazo. Porque se a nossa democracia estava se afirmando ainda, com esse golpe é um retrocesso muito grande. Então, o que estava faltando fazer, agora sim que vai ficar muito mais distante o horizonte. E o Brasil não tem para você pensar assim, nós não temos para pensar há 3 meses. Quer dizer, o que vai acontecer, quais as projeções para 2018? Nós não sabemos nem se vai ter eleição. Dizem que vai, mas em que condições vai ter essa eleição? Em que controle vai ter essa eleição? Então, as pessoas estão se enfrentando hoje, os povos indígenas enfrentam hoje, cada dia, o seu destino. Não tem conversa. Assim, o volume de ataques contra povos indígenas no Brasil, ele do golpe de 2016 para cá intensificou. Além
dos ataques que envolvem a questão específica da terra, você tem ataques também religiosos, né? Você tem rezadores sendo atacados por evangélicos, por indígenas que se tornaram evangélicos, né? É uma operação que é parte do mesmo problema da terra, da cultura, porque o indígena não separa essas coisas. Então você vê que a bancada no Congresso, você tem uma grande força na bancada ruralista e evangélica, quando somadas então, elas têm inclusive número de votos suficiente para mudar determinadas coisas. Quando se soma a da segurança pública, então, elas mudam PEC, né? Emenda constitucional. E é isso que eles estão fazendo com os direitos indígenas, quilombolas, alterando a favor deles, né? Então você tem essas mesmas forças que estão expressadas com essa quantidade no Congresso, atuando diretamente contra o indígena no Brasil. Ora queimando terreno ou as casas de reza, ora atacando e matando as pessoas, despejando, né? Amedrontando, gerando ambiente de tensão nas famílias. Então, o que se espera disso? Está vindo um confronto cada vez maior. Nosso futuro, não se pensa muito em futuro, né? As pessoas hoje não tem, durante o processo de debate lá, você teve um momento em que se falava em planejamentos de 2035, coisas que acontecem em outros países como a China, por exemplo, né? Mas aqui não. Como que você vai fazer 2035 se você tem essa instabilidade, não só econômica, política, né? No sentido da democracia? Uma projeção dessa você tem que ter uma democracia mais estabelecida, né? E é curioso a China fazer essa fala surgir na China, aonde no Brasil as pessoas pintam como uma ditadura, um país que é instável, é um país que não tem democracia, como agora com menos intensidade do que pintavam há uns anos atrás. Mas esse é um resquício que tem quando você olha a China. E, no entanto, para você ter previsões mais assim, pensar desse jeito, você tem que ter uma democracia mais colocada, né? E o Brasil não tem para você pensar assim, não temos para pensar há 3 meses.